Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 8. Olha só, já estamos na aula de número 8. Então, nessa aula vamos falar sobre alinhamento de mesa. Tudo relacionado ao alinhamento da mesa, então. Qual é a distância entre cada item? Qual é a distância entre um lugar e outro na mesa? Então, sobre tudo aqui a gente vai falar então sobre alinhamento, algumas ferramentas que a gente pode usar quando for fazer uma mesa maior ou até para pequenas também, mas a gente tem algumas ferramentas, né, para fazer esse alinhamento assim perfeito. Tudo então aí para montar essa nossa mesa visualmente alinhada, tá? Vamos lá então, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a ver aí quais são as ferramentas, com qual distância a gente deve deixar então entre cada item da mesa, qual a posição correta de cada um, né? Em que lugarzinho cada item deve ficar. Então tudo isso cada item, né, tem a sua posição certinha ali na mesa. Então aqui vocês vão ver tudo, mas tudo mesmo, não vai ficar faltando nenhum item aí pra gente montar a nossa mesa aí alinhadíssima, maravilhosa. Vamos lá então, vou começar a compartilhar a tela com vocês. Vamos lá então. Mesa visualmente alinhada. Montar uma mesa visualmente alinhada é importante por várias razões. Primeiro, proporciona uma experiência estética agradável para os convidados, como eu já tinha falado antes ali, né? Contribuindo para uma atmosfera acolhedora e convidativa. Além disso, uma mesa bem organizada facilita a interação durante a refeição, permitindo que os convidados se sintam mais confortáveis e focados na comida e na conversa. Essa é uma parte bem importante da gente ter tudo ali alinhadinho na mesa, para que as pessoas não fiquem, tirando a atenção dos convidados, procurando as coisas, onde é que tá isso, onde é que tá aquilo. Então, se tá tudo ali ao redor dele, alinhadinho, bonitinho, o foco com certeza vai estar na conversa, né? No entretenimento em si ali da refeição. A disposição ordenada desses utensílios na mesa, então, cria essa sensação, né, de formalidade ou informalidade, dependendo do nosso tipo de evento, né? E também, por fim, uma mesa visualmente alinhada demonstra cuidado e atenção aos detalhes por parte do anfitrião. Isso é uma coisa bem legal, porque todos têm aquela sensação, né? A pessoa não precisa falar nada, ela já dá para ver, ela tá demonstrando que ela teve muito cuidado em tudo que colocou ali em cima da mesa. Então, cria, né, essa imagem para a pessoa que está dando o jantar, né? Que está ali por trás de toda a organização do evento. Então, dá para ver. Pessoas que têm olho para isso já vão ver na hora que a pessoa tem, né, um cuidado com os detalhes. Então, o que a gente vai ver aqui nessa parte de alinhamento da mesa? A gente vai falar então um pouquinho sobre simetria, butler stick, que é nada mais do que uma régua de mordomo, né, que eles usam para fazer o alinhamento da mesa para que fique tudo perfeitinho ali com centímetros, né? Vamos ver isso aqui também. A regra das 24 polegadas, a gente vai ver também como se usa o butler stick e o espaçamento adequado entre os elementos da mesa e o posicionamento. Aqui nessa parte de espaçamento adequado, a gente já vai ver onde é que fica cada elemento da mesa bem certinho, né? A posição que eles têm, né? Ali na organização da mesa, então, para um jantar formal. Porque eu sei que para um jantar informal não tem a necessidade dessa simetria toda. Tudo que eu vou demonstrar para vocês aqui, então, é para um jantar mais formal, né? Não quer dizer que a gente não possa fazer no nosso dia a dia. A gente pode, né? Todo mundo está permitido fazer esse alinhamento, se quiser, todos os dias em casa. Mas é claro que essas são as regras, né? Para um jantar mais formal, para um evento mais formal. Então, tudo que a gente vai ver aqui vai servir também
para a gente fazer no dia a dia em casa, o que facilita bastante, né, para quem tem já esse hábito de fazer em casa, né, ou para quem cria esse hábito de fazer em casa, vai com certeza quando chegar num jantar mais formal, vai estar lá apto, né, vai estar com uma destreza, vai saber se vai ter uma desenvoltura maior. Bom, vamos entrar aqui então na parte da simetria, né? Por que a gente deve organizar simetricamente uma mesa no ambiente? Porque é fundamental, né, para criar uma estética agradável e equilibrada. A gente tem essa sensação quando vê tudo alinhadinho, a gente tem essa sensação de equilíbrio, né? E é uma sensação boa, porque o equilíbrio é tudo aquilo que a gente consegue ver, ó. Qual é o símbolo do equilíbrio, né? A balança. Então, tudo que está equilibrado traz essa sensação agradável pra gente, né? Então, quando os elementos são dispostos simetricamente com cuidado no posicionamento e espaçamento, isso resulta em uma sensação de equilíbrio e proporção. Né? Então, uma disposição simétrica dos objetos não apenas agrada aos olhos, mas também transmite uma sensação de ordem e harmonia no ambiente. Né? Quem que não gosta de sentir, né, de ter essa sensação de ordem, né, de coisas organizadas? É uma sensação muito melhor do que chegar num lugar que tem aquela poluição de elementos, poluição de tudo. Então isso dá uma sensação, a gente fica se sentindo mal, não sabe nem porquê, né? Então muitas vezes é a respeito disso, dessa simetria que não tem nos lugares. Ó, observadores podem reconhecer instintivamente a aplicação de padrões profissionais de design, percebendo a atenção aos detalhes e o cuidado na criação do espaço. Isso transmite, demonstra um alto nível de sofisticação e habilidade na organização do ambiente, criando uma impressão positiva e acolhedora para quem o visita. Quer um motivo melhor do que esse para a gente já começar por aqui, né, a organizar então nossos itens, tudo ao redor da gente com simetria, buscar por essa sofisticação, né, por esse refinamento aí na organização de tudo com que a gente coloca nossas mãos. Então, o refinamento pessoal começa aqui já, né? Desde a imagem da gente, passando por tudo aquilo que a gente faz. Então, a simetria, ela transmite, sim, essa sensação de equilíbrio. Bom, saindo então aí da simetria, né? Que a gente já viu que é algo que devemos prestar atenção. Aqui na mesa ao lado tem muita simetria. Olha só como é visualmente gostoso de olhar para uma imagem assim. Olha só, os pratos alinhadíssimos, o centro da mesa, tudo está muito bem alinhado aqui. É uma sensação, eu sinto, acredito que todos, dá uma sensação maravilhosa de chegar num lugar e ver assim tudo tão bem preparado, né? Sofisticação, né? Em alto nível aqui. Vamos passar então para o Butler Stick. O que é esse negócio? Vocês estão vendo aqui é uma imagem bem antiga. Eu quis colocar a imagem mais antiga para vocês verem como é que era. Bom, o Butler Stick é uma palavra inglesa, né? Muita gente não traduz, por isso que eu trouxe o nome aqui em inglês. Mas, na verdade, é uma régua. É uma régua que os mordomos, né? Os mordomos de High Society usam para fazer mesas como essa aqui que eu mostrei para vocês. Então, mais para frente aí a gente vai ver como usar o Butler Stick, que eles usam também uma corda aqui, ó, um barbante assim, né, para colocar aqui na frente das taças, ó, daqui dessa ponta da mesa até a outra, para deixar as taças alinhadas aqui, ó, todas no mesmo
nível aqui, né? Então, o barbante vem de fora a fora, lá de uma ponta a outra, e todas elas vêm, a primeira vem encostando aqui no barbante. Muito legal, olha só. Então, essa régua ela é usada aí para fazer com que a mesa tenha essa apresentação aí visualmente atraente, né? Perfeita, para a gente ver aquilo lá do comecinho até lá no fim, assim, toda certinha, né? Da mesma maneira, com consistência, uniformidade. Então, alinhados e simétricos é uma coisa assim de outro mundo. A gente tem que ver de perto para acreditar que eles fazem realmente dessa maneira e é. Então, essa régua eu tô trazendo aqui, pode ser uma régua normal também, né? Não precisa ser essa régua aqui, eu só trouxe a imagem porque é uma imagem mais antiga, né? Pra gente ter noção de como é que era então antes. Mas ela pode ser aí de vários materiais também, de plástico, de metal. É uma régua normal mesmo, tá? A gente pode usar aqui para fazer esse mesmo trabalho, usar uma régua normal. Bom, passando aqui então para a regra das 24 polegadas, tá? O que quer dizer isso aqui? O que tá falando sobre o que aqui, né? Então aqui é a quantidade de espaço que a gente tem que deixar entre um prato e outro, que seria, no caso, né, um sistema métrico de 24 polegadas e em centímetros seria 60 centímetros. É o mínimo que a gente poderia deixar, então, de espaço entre um lugar e o outro, né, da pessoa ao lado, na mesa, então, formalmente colocada, porque a gente precisa primeiro para colocar os talheres, tudo que é necessário aqui nas laterais do prato, né, para a pessoa ter espaço para movimentar os braços aqui. E também, quando é um evento mais formal, a gente vai ver lá no protocolo de serviço, o garçom precisa de um espaço entre um convidado e outro na mesa para poder vir servir, né? Se for um serviço à francesa ou à inglesa, à russa, então o garçom vai vir pelo lado direito e pelo lado esquerdo para retirar os pratos. Então, para trazer e para retirar, então é necessário que se deixe no mínimo aí esses 60 centímetros entre um prato e outro, entre um convidado e outro. Então essa aqui é a regra, né, das 24 polegadas. Vamos lá então, como se usa o Butler Stick? A régua de mordomo, né? Para ficar mais fácil aí. Eu tenho uma imagem aqui que é uma imagem mais antiga, mas eu coloquei ela porque ela tá bem certinha como é que se usa, bem direitinho aqui. Então ela vai ser colocada na beirada da mesa aqui, ó. A largura dela já é a largura exata, porque se a gente for medir uma régua, ela tem em média de 2 centímetros, ou a gente pode ver 2 dedinhos. É a medida que a gente deve deixar aqui na beiradinha da mesa para que os utensílios não fiquem batendo aqui no corpo dos convidados, né? Então aqui a gente vai colocar essa régua dessa maneira, como está aqui na foto, e agora vamos lá, vamos ver qual é o primeiro passo de como se usar então o Butler Stick. A linha da base para os talheres deve estar sempre em mais ou menos 1 polegada da borda da mesa, 2 centímetros. Então, a largura do Butler Stick é a ferramenta ideal para essa medição. Alinhe o Butler Stick na borda da mesa. Então, como a gente está vendo na imagem aqui, tá? Passo número 2. Então, a parte superior do Butler Stick se torna a linha de base para os talheres. Linha de base criada pela parte superior da régua. Então, aqui, ó, os talheres, eles já vão encostar aqui no Butler Stick. Tá vendo que ele tá bem encostadinho ali, que ali já vai ficar a linha base para os talheres, né? E aqui o suplá, aqui tá só com um prato nessa imagem, mas a gente já pode alinhar o suplá aqui embaixo também, tá? Passo número 3. A medida entre o suplá e a primeira faca determinará o espaçamento entre todos os elementos e dos talheres, tá? Então, se a gente deixa
Então, aqui, se a gente colocar entre o suplá e o primeiro garfo, né? Ou aqui na outra lateral, que é uma faca. Aqui tá a colherinha pequenininha, mas a gente deve colocar aqui em cima. Essa aqui é um estilo mais inglês, às vezes eles colocam dessa maneira, mas esse aqui é os talheres de sobremesa. A gente pode usar aqui em cima do prato, tá? Eu acho melhor, né? Então, aqui a medida então que a gente usar do suplá até o primeiro talher, a gente vai ter que usar essa mesma medida entre todos eles aqui depois, consequentemente, tá? Então, tirou aqui, colocou 1 centímetro, tá vendo a régua aqui, né? Ela já não vai deixar mentir. Então, colocou 1 centímetro depois, a gente coloca o outro talher, então. O que determinar no primeiro vai ser até o final a mesma medida. Então, aí o passo número 4 depois de fazer aqui no passo número 3 a primeira medida, né, do suplá entre o primeiro talher, então os outros talheres vão ser usados a mesma medida em todos os pontos, tá? Vamos lá, espaçamento adequado entre os elementos da mesa, tá? Então, todos os eventos, né, todos os itens, eles têm um espaçamento especial aí pra gente deixar essa mesa alinhadinha aí, certinha, né? Para que tenha espaço suficiente também entre todos os itens, todas as pessoas, o garçom poder trabalhar. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de montar uma mesa. Então, não adianta só ir lá encher de coisa em cima da mesa e não pensar nisso. Bom, então existem algumas, né, diretrizes gerais aí que a gente pode seguir, né, para fazer esse alinhamento da mesa, né? Então vamos lá, entre pratos e talheres, né? Cerca de 2 a 3 centímetros é uma boa medida aí para a gente deixar entre um e o outro. Mas, claro que se a mesa não tem espaço para tudo isso, a gente tem que ir espremendo ali. Mas o espaço adequado, então, seria de 2 a 3 centímetros aí, né? O espaço ideal para deixar entre o prato e os talheres, tá? Entre copos e pratos, deixe cerca de 10 a 15 centímetros, né? Os copos vão ficar lá em cima, então, às vezes a gente enche, eu já fiz isso, mas é errado, de encher o centro da mesa, enche então o centro da mesa e daí falta espaço para os copos ali na frente, né? Do prato, então não fica legal, fica apertado, não, né? Aquela coisa que eu falei lá no comecinho, para que as pessoas tenham, se concentrem na conversa, na refeição, a gente tem que deixar isso alinhado. Tá vendo que se a gente encher de coisa no meio da mesa, falta espaço para os copos na frente do prato, então a medida ali legalzinha, né, para deixar entre eles, porque copo pode virar, as pessoas podem se atrapalhar, então a medida certa ali que é para deixar entre o prato e os copos é de 10 a 15 centímetros, tá? Entre talheres e guardanapos, cerca de 2 a 3 centímetros. A mesma medida que vai deixar ali, começando pelos talheres, né? Se o guardanapo ficar, então, na lateral, né? Do lado dos garfos aqui na esquerda. Se o guardanapo ficar no centro do prato, tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se ficar lá na lateral, a mesma medida então que a gente deixa ali para os talheres, a gente deixa também um espacinho para o guardanapo na lateral. Entre cadeiras, entre 60 e 70 centímetros, principalmente quando se é um jantar formal e que a gente vai ter aí os garçons circulando, servindo todo mundo, então é muito necessário, né? Num casamento, num evento aí maior, é legal que se deixe. Até em casa, se for ter um jantar aí mais formal, é legal deixar entre 60 e 70 centímetros, então, para garantir aí o conforto e a facilidade aí do movimento para toda a refeição. Vamos passar para o posicionamento dos talheres, então, né? Aqui
é onde muita gente se confunde. Então, a gente vai começar aqui. Vamos pegar essa imagem aqui que está perfeita aí, a posição dos talheres, tá? Os talheres, a gente começa sempre a se servir, a gente vai ver isso mais na frente na etiqueta mesa, mas aqui é importante também saber disso. Por isso que a gente precisa saber do alinhamento da mesa, para depois chegar lá na parte da etiqueta mesa, a gente saber o porquê, né, que começa de fora para dentro a usar os talheres, então, né? Porque o primeiro prato que está aqui, que vai ser servido, provavelmente vai ser uma salada, né? O prato aqui é a entrada. Começando de fora para dentro, então, aqui a gente tem, ó, uma colher de sopa, uma faca de peixe e uma faca de mesa. E aqui nesse lado, o guardanapo, o garfo de peixe, que eu já mostrei para vocês lá que o garfo de peixe, ele tem esses negocinhos aqui do lado, né? Tem sempre uma diferencinha aí. E ele é menorzinho também. E um garfo de mesa. E aqui em cima a gente tem os talheres de sobremesa, ó. E aqui em cima, a única faca que fica do lado esquerdo, junto com os garfos, é a faca do pão. Esse aqui é um pratinho para pão. E essa faquinha aqui é a faquinha de manteiga que eu mostrei para vocês também lá nos elementos de mesa, tá? Bom, então aqui nessa imagem, o que a gente vai ter como base aqui, tá? A gente tem um prato aqui que pode ser um prato de salada de entrada, a gente não sabe o que vem, porque a gente não tem o menu, né? Mas aqui tem uma colher. Então, essa colher está indicando que vai ser servido um consomé, que é um caldinho, ou uma sopa, senão a colher não estaria aqui, tá? Então, por que começa de fora para dentro? Porque o primeiro prato é o primeiro utensílio que a gente tem aqui na lateral, tá? Então, depois dessa sopa ou desse consomé ou algo muito líquido que precise da colher, então a gente vai ser servido aqui um peixe, tá? Uma entrada de peixe aí. E aqui, o último utensílio é o garfo e a faca de mesa. Então, aqui pode ser uma infinidade de coisas, vai ser para o prato principal. Então, não é uma faca de serrinha, então, com certeza não vai ser aí uma carne muito pesada, então vai ser algo que dê para cortar com esse tipo de faca. Aqui na parte de cima, os talheres de sobremesa, então a gente tem faca, tem garfo e tem colher. Tá? Então, vamos prestar atenção nisso aqui. Então, a sobremesa vai precisar, né? Pode ser que não, mas às vezes tem aquelas tortinha que tem a partezinha mais durinha embaixo. Então, a faca às vezes é necessário ali para cortar, ou alguma fruta, ou algo que precise do garfo e da faca e da colher, algo com caldo, né? Que precise da colher. E aqui, a posição, vocês estão vendo a posição da faca, o garfo vem para cá, a colher vem para esse lado aqui. Como que funciona isso aqui, então? Vocês viram na outra imagem, vou voltar lá na outra imagem, né? Que a gente tem aqui, que foi colocado aqui, ó, a colher e o garfinho de sobremesa aqui na lateral. Se eles fossem colocados na lateral, então seria aqui nessa posição. Quando eles vêm para cima, eles vão fazer a mesma voltinha, ó, só coloca lá em cima, aí fica virado para lá. A colher, ela vem nessa direção e fica virada para cá. Agora a gente volta lá na outra imagem e é exatamente isso, ó. Se o garfo estivesse aqui, ele faria esse caminho aqui. E a colher de sobremesa, se estivesse aqui, a faca também, ó. Se estivesse aqui desse lado, ela ia fazer esse caminho aqui e ficava lá em cima, ó. A colher também, ó. Vem e fica lá em cima. Então, não tem erro se pensar
nesse sentido. Tá aqui do lado, ela vem para cima e só fica posicionada lá, da maneira como se estivesse na lateral. Então, muita gente erra aqui, tá? Que coloca a colher virada pro lado errado, o garfo virado pro lado errado, porque não tem a noção de sair. Então, nunca se esqueçam, é só sair da lateral aqui, ó, e fazer isso aqui. A melhor regra com que eu já aprendi a fazer isso, nunca esqueci. E a faca, então, de manteiga, é a única que fica aqui no lado esquerdo, aqui em cima dos garfos, tá? Bom, então, outra regrinha aí para vocês nunca esquecerem qual é o lado da colher, qual é o lado do garfo, né? Porque muita gente se confunde aí também. Ah, se eu souber, né, o lado que é o garfo e o lado que é a colher, eu só vou fazer isso aqui, tudo bem. Mas e aí, chega na hora de botar na mesa, se não lembra de como que coloca, qual é o lado do garfo, qual é o lado da colher. Então, o garfo masculino sempre do lado esquerdo, ou guardanapo lado esquerdo. A faca, a colher feminino sempre do lado direito. Então aí não tem erro. Feminino lado direito, masculino lado esquerdo. Então ali, ó, a faca, a colher lado direito, o garfo, o guardanapo lado esquerdo. Não tem mais erro, ninguém vai errar mais a posição de garfo e colher e faca. Vamos lá, passando para frente. Talheres. Lado direito do prato, colher, né? Então, colheres para sopas, caldos e consomês. Faca de peixe, caso seja servido um prato de peixe. Faca de mesa ou faca de carne. Com serrilhado também, a faca sempre do lado direito, né? Para os pratos principais, com carnes, lâmina voltada para dentro em direção, voltando lá. A lâmina da faca tem que sempre ser virada para o prato, nunca virado para fora. Então, a lâmina aqui, os dentinhos da faca sempre viradinho aqui para dentro aqui do prato, tá? Detalhe importantíssimo, erro fatal para quem não faz isso, tá? O lado esquerdo, então, garfo de peixe, garfo de mesa. Acima, então, dos garfos, vai ter lá, no lado esquerdo, né, acima do garfo, o pratinho de pão com a faca de manteiga. Na parte superior, os talheres de sobremesa, faca, garfo e colher dispostos de fora para dentro em direção ao prato, seguindo a mesma direção dos talheres nas laterais, aquela coisa que eu falei para vocês. A faca, né? A faca, se ela é a última aqui, ela também vai ser a primeira lá em cima. Tipo, a primeira aqui do ladinho do prato vai ser a primeira lá em cima também. Aí vem o garfo e depois a colher, como a gente viu aqui nessa imagem aqui, ó. Faca com faca, garfo com garfo e colher lá em cima, a última, então a colher também é a última a ser posicionada aqui em cima para a sobremesa. Essa disposição, então, aqui dos talheres, né, é uma tradição da etiqueta mesa, é no mundo inteiro a mesma coisa, tá? O que muda no protocolo de serviço é o modo como o garçom serve, é o modo como as pessoas se servem, colocam a comida no prato, né? Mas os talheres, isso aqui é internacional, é sempre, né, da mesma maneira. Então, é uma maneira elegante e organizada aí de preparar a mesa para uma ocasião mais formal, né? Vamos lá? Dica para como lembrar e fazer é o lado do esquerdo é masculino, lado direito feminino. Então, eu já expliquei essa partezinha aí para vocês. Vamos lá para as taças e copos. Como que eles devem serem posicionados na mesa aí, então. As taças, vamos lá. As taças, elas podem ser alinhadas, como está aqui nessa imagem aqui, ó, na horizontal, ou elas podem ser alinhadas também, deixa eu ver outra imagem, assim, ó, em triângulo. Aqui a taça da água, aqui o vinho tinto e aqui o vinho branco, tá? Lembram que eu falei para vocês lá na parte da harmonização, que
A taça do vinho branco vinha na frente porque era o prato da entrada, era o primeiro prato a ser servido e geralmente o vinho branco ele harmoniza mais com pratos mais leves. Então, sempre é servido o vinho que vai harmonizar com aquela comida, então, né? Então vai vir sempre o copo, né, a taça que é para a entrada. Então, a taça também tem esse alinhamento na mesa de acordo com o prato que vai ser servido primeiro, né? Então, aqui a gente vê, foi escolhido, não foi em triângulo, foi em diagonal aqui, ó, né? Então, aqui vai ser servido tudo, ó. Isso aqui vai ser uma refeição completíssima, ó. Vinho branco, vinho tinto e a taça da água. E a da champanhe fica lá atrás porque vai ser a última. Então, vai sendo retirada essas taças. As taças, elas podem ficar todas elas na mesa, tá? Mas se a pessoa já se serviu e quer que seja retirada, ela vai pedir pro garçom. Senão, o garçom vai deixar todas as taças na mesa ali, porque é a única coisa que vai ficando, né? A pessoa vai bebendo de acordo com o que ela quiser, então não vai ser retirado esse prato aí lá, esses copos aí lá no protocolo de serviço. Outro detalhe que eu não posso esquecer de falar aqui: a taça da água. A gente começa a posicionar a taça d'água. Primeiro, o primeiro item a ser colocado na mesa vai ser o suplá, tá? É ali que começa tudo. O suplá, ele vai marcar o lugar. Depois do suplá, a gente começa a colocar os talheres. E depois dos talheres é que a gente vai colocar as taças. Por quê? Aqui, ó, a taça da água, ela deve ficar bem aqui na ponta, é por aqui que começa, na ponta da faca de mesa, que é a faca principal. Então, a taça da água começa aqui. Se a gente fosse fazer essa mesa aqui na diagonal, as taças, ela começaria daqui para cá, né? Então, como ela foi feita em triângulo aqui, não tem problema, mas a taça da água tá aqui, ó. Agora, essa aqui já tá um pouco... Nessa imagem aqui, então, as taças não estão aí alinhadas adequadamente. Infelizmente, ela está muito bonita. Eu coloquei essa imagem para mostrar o alinhamento das taças na diagonal, como é que fica, né? Mas aqui, ó, a taça da água deveria ficar mais aqui, né? Numa mesa simétrica, como nós aqui sabemos, né? E aqui também tá o placement, eu vou mostrar mais pra frente aqui. E o pratinho do pão pode ficar aqui na lateral também, tá? Vou mostrar pra vocês lá na parte do pratinho do pão. Bom, então isso é o que a gente deve saber, né, das taças e copos. Bom, então aqui a gente já sabe a posição do suplá, dos pratos, né? Aqui dos talheres, das taças. Agora a gente vai falar sobre o pratinho do pão que fica aqui. Então, nessa posição, alinhado aqui acima dos garfos, na lateral esquerda, né? Isso facilita muito, porque fica muito clara e organizada a apresentação, né? Fica uma apresentação, quando a gente consegue colocar tudo certinho assim na mesa, dá até uma sensação gostosa, assim, né? Cria, assim, uma sensação de limpeza, de organização, de simetria, né? Então, o pratinho do pão, ele fica aqui nessa parte superior, então, né, dos garfos aqui, ó, bem nessa partezinha de cima ali, então, tá? Bom, então, como eu falei antes, o pratinho do pão, ele pode ficar aqui na lateral esquerda, acima dos garfos, ou ele pode ser posicionado aqui, ó, na lateral esquerda também, do lado dos garfos. Sempre vai ser do lado dos garfos, ó. Aqui nessa imagem a gente pode ver. E aqui nessa imagem também. Vocês conseguem ver aqui, eu gosto de ficar relembrando aí para ninguém esquecer. Olha só aqui, toalha de mesa com jogo americano. O que tem de errado aqui? Não consigo ver, não tem, não achei, nunca achei, tá? E nessa, olha só, as duas do prato de pão. E aqui também,
a toalha de mesa com o jogo americano, perfeitamente harmônico, então não se preocupem tanto. Agora, quando não tem harmonia, daí é onde mora o problema, né? Então, essa é o nosso alinhamento da mesa. Então, vou voltar aqui na imagem lá em cima, nessa imagem aqui, que mostra todos os elementos, apesar dessas taças aqui não estarem ali perfeitamente alinhadas, mas a gente tem todos os elementos aqui. O guardanapo poderia ficar aqui na lateral dos garfos, né? Como a gente viu naquela imagem lá embaixo, o pratinho do pão estava com o guardanapo em cima, pode sim, a faquinha em cima, o guardanapo só dobradinho, pode ser colocada a faquinha do pão em cima do guardanapo, ou o guardanapo pode ficar no centro do prato, né? Os pratos vai ficar embaixo, primeiro suplá, o segundo o prato principal e depois o prato da entrada, então tem que ser de cima para baixo. Certo? Aqui, se tiver mais um pratinho para consomê ou para salada, vai estar aqui em cima também. O prato da sobremesa a gente nunca vai encontrar aqui na mesa, tá? Tem esse pratinho da salada, como eu falei para vocês lá em cima, eu já falei sobre isso lá na parte de elementos da mesa, tá? O prato de salada, ele pode ser usado para sobremesa também, né? Ou então para ficar embaixo da tacinha, do bolzinho para servir a sopa ou o consomê. Então, quando for assim, servido o consomê ou a salada, que seja parte da refeição, ele vai vir antes da mesa, mas quando for para a sobremesa, ele vai ficar em outro local e já vai vir para a mesa já com a sobremesa dentro, tá? Então não precisa colocar aqui na disposição na mesa. Só para deixar então bem claro, o prato da sobremesa nunca vem para a mesa. Quando a gente prepara a mesa, a gente coloca só o prato da entrada. Se não vai ter entrada, vai ter só sobremesa, o pratinho não precisa ser colocado na mesa antes. Ele vai vir para a mesa somente no momento da sobremesa, tá? Aqui, outra coisa, né? O placement, que tá aqui. O placement é o cartãozinho com o nome da pessoa, né? O lugar. Isso aqui não se deve mexer, né? Ai, não, eu quero sentar lá do lado de tal pessoa. Não se faz isso, tá? Isso é uma falta de educação. Ficamos por aqui, então, no nosso alinhamento da mesa. Então, agora a gente já sabe onde fica o seu lugar com que o anfitrião designou para você. Então, se ele colocou lá, sente lá. Posicionar, certo? Então, cada item na mesa, né? Para ninguém esquecer que lado fica aqui, né? Cada elemento. Então, agora a gente vai passar para a parte da etiqueta mesa, né? No que se diz a respeito todo esse curso. Mas, sem todo esse prévio conhecimento, é impossível a gente explicar, então, como é que funciona a etiqueta mesa, porque a pessoa tem que ter esse conhecimento, né, de que lugar é que fica cada coisa, para poder, então, depois se movimentar, né, qual vai ser o comportamento, então, nessa mesa. Começamos agora, então, o nosso módulo 4, né, que vai, então, falar sobre etiqueta mesa. Então, eu espero vocês lá para a cereja do bolo, né? Agora a gente vai começar aí a parte toda que fala da etiqueta, do comportamento, né? Com todos esses utensílios que a gente aí aprendeu, aonde colocar, como fazer, como preparar. Então, a gente vai agora para a melhor parte do curso, que é a etiqueta mesa. Espero vocês